Uma médica teve o registro profissional suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro depois de ser denunciada por várias mulheres que alegam ter sofrido violência obstétrica. Ana Beatriz Herief prometia um parto humanizado, mas de acordo com essas mães, o que elas viveram foi o oposto disso. Ana Beatriz Herief, conhecida como Bia Herief, é médica obstetra e influencer com quase 250 mil seguidores nas redes sociais. Ela fez fama defendendo o parto humanizado e questionando a necessidade de cesariana em muitos casos. Você acha que a natureza ia fazer um negócio, um processo fisiológico complexo, que é o início do trabalho de parto, para não funcionar? Para não funcionar, entre aspas, para a maioria precisar de um estímulo? Claro que não. O parto humanizado é um tipo de abordagem que prioriza as escolhas da gestante na hora de ter o bebê. Com a doutora Beatriz, pode custar mais de R$20 mil, incluindo toda a equipe contratada por ela. Muitas seguidoras viraram pacientes. Agora, algumas dizem que se tornaram vítimas da médica e da equipe comandada por ela. O Fantástico conversou com exclusividade com 4 mães que foram pacientes de Ana Beatriz Herief. Em comum entre elas, o sonho de ter um filho num parto humanizado, que se tornou um pesadelo com marcas para toda a vida. A Isadora é uma dessas mães. Ela, que também é médica, descobriu a doutora Beatriz nas redes sociais. Eu queria uma pessoa que defendesse assim, a autonomia da mulher, só que o que aconteceu no meu parto foi o extremo oposto daquilo que eu esperava, né? Isadora suportou um trabalho de parto que durou 5 dias e, quando recebeu o prontuário da maternidade, diz que se sentiu traída. Eu vi que ela tinha aplicado ocitocina, que é um hormônio que aumenta, intensifica as contrações uterinas, sem o meu consentimento. Então, quando eu estava lá pedindo socorro, implorando para analgesia, dizendo que eu não aguentava mais, que eu queria uma cesariana, ela estava lá fazendo aquilo que estava intensificando as minhas dores. Ana Beatriz Herief nos recebeu na sede do projeto que comanda a Casa Pitanga e negou essa e outras acusações. Tudo que a gente vai fazer na paciente, encostar na paciente, inclusive no pré-natal, a gente pede consentimento. Para ela. Para o obstetra Caio Prado, membro da Comissão de Assistência ao Parto da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a dor da paciente deve ser respeitada. A qualquer momento em que a gestante sinta dor, ela deve receber algum método para aliviar essa dor, tá? Ou medicamentoso ou não medicamentoso. Roberta é nutricionista e também seguia a doutora Beatriz nas redes sociais. Depois de horas de trabalho de parto, o filho da Roberta acabou nascendo de cesariana. Mesmo assim, as dores que ela sentia continuaram e ainda pioraram. Parece que a minha costela está quebrada. Eu tinha dificuldade para respirar. Poucos dias depois, de volta ao hospital, uma tomografia revelou o que aconteceu durante a cirurgia. Costuraram a minha artéria no meu ureter. O ureter, né, é onde liga o rim, a bexiga. Então, ali foi costurado. Por isso as dores que eu sentia aqui. Então, eu sinto dores na bexiga. São coisas que eu vou carregar para sempre. A defesa de Roberta contratou um perito médico, o obstetra Ivo Costa Júnior. Ele diz no parecer que a cesariana dela foi marcada por demora, significativa perda sanguínea, falta de comunicação e indícios de negligência, imprudência e imperícia por parte da equipe médica. E depois disso, essa mesma médica, depois de uns dias, pegou o meu vídeo do meu parto e postou nas redes sociais com a legenda: humanização é isso. A médica diz que o que aconteceu está dentro dos riscos do parto. Isso pode acontecer inerente à cirurgia cesariana. A paciente Larissa teve uma gravidez de alto risco. Foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, um tipo de hipertensão gestacional. O caso se tornou ainda mais grave porque o bebê também foi afetado. A mãe diz que, num caso tão delicado quanto o dela, faltaram apoio e atenção. Quando eu fui ver as fotos do meu parto, a médica na minha frente com o celular na mão, a enfermeira atrás com o celular na mão. As pessoas estavam ali de corpo presente, mas ninguém estava olhando para mim, né? O papel da equipe é muito
técnico e passivo. A gente tem o papel de esperar, dar suporte, claro, quando necessário para paciente. De resto, francamente falando, a gente não tem o que fazer. O trabalho de parto durou 12 horas, sem grande progresso nas últimas 6. A doutora Beatriz decidiu então usar um aparelho para puxar o bebê, o vácuo extrator. Elas usavam tanta força bruta que chegaram a quebrar 2 aparelhos e cada vez que quebrava um, pedia outro, tentando fazer aquela manobra para tirar o bebê à força e aí eu dei um grito, eu falei, para que assim vai machucar o meu bebê. O manual do aparelho e a literatura médica recomendam no máximo 3 tentativas de uso do vácuo extrator. O prontuário do parto de Larissa mostra que as médicas tentaram 7 vezes. Eu não tentei 7 vezes, eu tentei 3 a 4 vezes, como dizem as diretrizes. E aí depois a médica auxiliar, em outro momento do parto, pediu para tentar mais vezes, porque o bebê já estava em outro momento do parto bem mais baixo. Só quando os batimentos cardíacos do bebê diminuíram, a doutora Beatriz decidiu fazer cesariana. Ele nasceu morto. Eu percebi que alguma coisa tinha dado terrivelmente errado, porque eu vi as médicas gritando, pedindo adrenalina, iniciaram manobra para ressuscitar ele. Louis foi reanimado, mas depois de um nascimento tão traumático, o futuro do menino, que está com 1 ano, ainda é incerto. O fato dele ter ficado sem respirar, né, quando nasceu, isso pode ter trazido aí danos cerebrais, coisas que a gente não consegue detectar antes de chegar à idade apropriada dele começar a caminhar, por exemplo. Mas esse não foi o único problema na cesariana. Os médicos da equipe de emergência da maternidade, acionada para assumir a cirurgia no lugar da doutora Beatriz, perceberam que ela havia cortado a bexiga de Larissa, enquanto o útero estava intacto. Bianca é a 4ª vítima. Tinha hipertensão e confiou na orientação da doutora Beatriz. Aconteceu o pior. E ela falou, a gente pode sim tentar o parto normal. Uma gestante hipertensa que possa vir a desenvolver uma pré-eclâmpsia não contraindica o parto normal. E aí, com 35 semanas, 35 mais 2 dias, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp no meio da tarde dizendo, eu estou a fim de induzir seu parto hoje. E ao dar a entrada no hospital, eles me pediram o meu cartão de gestante. E o meu cartão de gestante continha informações sobre os meus valores de pressão arterial. E a atendente, ao verificar essas informações, ela falou, você precisaria de uma assistência maior, você teria que passar pela UTI. Bianca afirma que, nesse momento, foi orientada pela médica a mentir, para que não fosse encaminhada para a UTI. Ela falou que se alguém me perguntasse, era para eu dizer que eu não havia atingido tais pressões, porque assim daria certo. E até então, eu confiava 100% nela. Bianca mostra a troca de mensagens com a médica. O contato Bia Herief escreveu, se alguém perguntar, não conta que fez PA, pressão arterial, maior que 160. Senão, vai ser UTI. A médica nega tudo. De jeito nenhum. Mentir para um médico? Para internação, para que ela não fosse internada na UTI. Não me recordo disso. Isso nunca aconteceu? Não. Bianca entrou na maternidade como uma paciente normal. Mas durante o trabalho de parto, a equipe não conseguiu mais ouvir o coração do bebê. Eu falei, gente, meu bebê tá parado, não tá? E aí elas ficaram se olhando. Eu perguntei mais uma vez, meu bebê está parado. E aí a Bia me abraçou e falou assim, seu filho morreu. O jeito como ela conduziu o parto me botou em perigo. Me botou meu bebê em perigo e custou a vida dele. Custou a vida do meu filho. O bebê mexia pra caramba, mexia super, era uma movimentação até exacerbada. E toda movimentação fetal é parâmetro de vitalidade fetal. Hoje, revisitando o caso, revivendo tudo, eu tenho como uma morte inevitável, um óbito fetal inevitável. No ano passado, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspendeu a médica por 6 meses.